Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse motivo de rosas para pintar parte seco, parte levemente umedecido e parte bem umedecido. Algumas pessoas me pedem para falar a respeito disso, a falar sobre pintar o tecido com água, pouca, muita, ou tecido seco mesmo, ver essa diferença. Então, nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre isso. Eu não vou fazer a pintura de rosas, botões, folhas, enfim. Eu vou mostrar a vocês como eu trabalho com a água no meu tecido. Vamos ver? Eu tenho aqui comigo esses dois borrifadores. Esse aqui, ele borrifa bem pouquinha água. Esse daqui, ele borrifa uma quantidade bem maior. Nós vamos trabalhar com esses dois borrifadores nesse vídeo, para você perceber a diferença de se trabalhar com pouca água e com muita água em uma pintura. Olha só esse borrifadorzinho, olha, 1, 2, 3 borrifadas que dei com ele. Olha o resultado, tá vendo? Pouquinha água. Aqui até caiu um pouquinho mais, olha, porque foram 2 borrifadas num só lugar. E a gente observa que tem uns pouquinhos de água que ficou junto e tá escorrendo. Agora, vamos ver o teste com esse outro borrifador aqui na minha parede. 1, 2, 3. Olha a situação como é diferente. Tá vendo? Muita água, a água tá aqui escorrendo, ó. Diferente da primeira situação. Vamos ver isso no tecido? Bom, aqui estão os borrifadores, o meu tecido, que é uma sacaria. Esse pequenininho e esse maior, eu vou usar em lugares diferentes desse tecido, pra gente perceber as diferenças. Esse lugar eu vou pintar sem água, só tinta. Esse daí eu vou pintar com bastante água, com esse borrifador, aquele que espirra bastante água. E esse daí com pouquíssima água. Lembra aquele que soltava pouquinha água? Vamos ver as diferenças para esses 3 espaços. Aí eu tô com a minha tinta do jeito que veio, do jeito que a gente tem ela no potinho. Estou usando o pincel número 14, cortado, lixado. E vou começar aí fazendo essa minha sombra com o verde soft. Vou passando, tendo um cuidado para não borrar, não muito, o meu biquinho. E vou pintando essa região que encosta no bico e para cima eu vou esfumaçando essa tinta para eu ir sumindo essa tinta no meu tecido. Ou seja, essa parte de baixo eu coloco uma boa quantidade, para cima eu vou sumindo com essa tinta para ela ir ficando esfumaçada sobre o tecido, de forma que eu não precise pintar meu tecido inteiro. Vou tirando o excesso da tinta da tampinha do meu potinho ou numa vasilhinha à parte. Vou levando o pincel só sujinho e vou esfumaçando isso por aí. Vamos passar primeiro o verde soft, vamos subir isso um pouquinho, levar um pouco mais para as laterais, mas não precisa dar a volta no arranjinho inteiro. Você deixa essa sombra, esse fundo, mais para a região mais central do seu desenho. Veja o quanto eu subi, mas observe que eu não estou preocupada em passar em volta dos botões, mas sim pela região central, onde estão os cabinhos dos botões. Esse pincelzinho aí, número 14, ele tem os pelinhos mais alongados e ele ajuda bem para fazer esse trabalho. Isso aí é o cinza chumbo. Eu vou passar uma porção de cinza chumbo por essa região que eu quero maior profundidade, ou seja, esse espaço onde eu coloquei uma carga maior do verde soft. E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou colocando esse cinza e vou esfumaçando ele em cima do verde soft, só que eu vou deixar ele menor
do que o verde soft. O cinza, ele é mais escuro, ele vai representar mais profundidade para nossa sombra, então, eu vou deixar ele mais curtinho. Vou pegar um pouco de azul bebê e vou continuar na região que eu quero menos sombra, menos profundidades. Ou seja, o lugar que você se preocupa em deixar mais escuro são aquelas regiões que você imagine que recebe menos luz. Os lugares que ficam com o tom mais suave já é o lugar mais aberto, mais afora, onde a luz chega com mais facilidade. Veja que eu nem tenho limpado o pincel, acaba indo um pouquinho de uma tinta para cima da outra. Aí, eu vou só esfumaçar esse azul bebê, ele aparece bem também, suave, porém aparece. Se você quiser apagar melhor esse encontro dessas tintas que tem esse tom diferente do branco, com o tecido, você pode pegar um pouquinho de branco e ir fazendo esse trabalho. Eu aconselho fazer esse trabalho, principalmente quando a gente tá trabalhando com o tecido assim seco, porque a tinta que a gente vai deixar, ela vai ficar suave, mas ela vai ficar numa quantidade maior nas regiões onde tem as cores, o verde, o azul, o cinza, o vinho que eu tô colocando agora aí. Nos lugares onde você quer sumir ela em cima do tecido, você fazendo esse processo com o branco, você ajuda a ter quantidades maiores de tinta em cima do seu tecido, ou seja, essa tinta vai conseguir penetrar melhor no tecido e com você lavando o tecido, ela não vai largando. Porque quando a gente só esfumaça a tinta, às vezes ela fica numa quantidade pouca em algumas partes e vai suavizando mesmo com o tempo. Independente da marca que você usa, isso não é um problema de marca, isso é um problema de ficar a tinta basicamente solta em cima do pelo do tecido e não entrar nas fibras dele, penetrar bem no tecido. Olha só, o vinho eu vou deixando aí um toquezinho rosado. Em cima do cinza, ele deixa também um cinza diferenciado. E em cima dos tons mais claros, ele vai ficando um pouco mais rosado. Veja a quantidade de tintas que usei para essa sombra. Você pode usar muitas ou poucas tintas. Fica muito a seu critério. Vou borrifar um pouquinho de água com esse meu borrifador que solta pouca água. Vou passando a mão em cima do meu tecido para que essa água penetre melhor no tecido, deixando ele levemente umedecido. Ou seja, eu vou usar um pouquinho de água só para levemente umedecer, fazendo com que a minha tinta penetre melhor, meu pincel deslize melhor. E tem um outro fator interessante para isso. Quando a gente tá pintando, a gente tá passando o nosso pincel em cima do tecido, mesmo que a gente esteja usando um tecido bem lisinho, a gente tá provocando um atrito entre pincéis, né, os pelinhos do pincel e o tecido. E o que acontece? A gente tá lixando o nosso pincel de certa forma. Quando a gente umedece o nosso tecido, esse pincel desliza melhor, mais rápido, com muito mais facilidade, deixa a nossa pintura mais penetrada, a nossa tinta mais penetrada no nosso tecido, com uma facilidade maior, com uma quantidade menor, poupando, sobretudo, os pelinhos do nosso pincel. O atrito, ele é bem menor. A gente vai estar lixando menos o nosso tecido, o nosso pincel no nosso tecido e, consequentemente, também terá uma vida útil maior os nossos pincéis. Tanto facilita a pintura, tanto penetra a tinta melhor no tecido e tanto poupa mais os pelinhos dos nossos pincéis. Portanto, pintar com o tecido assim levemente umedecido, principalmente quando se trata dessas sacarias, que é um tanto grosseira, é bom, eu aconselho até. No entanto, tem alguns tecidos de algodão, que seja de algodão mesmo, mas se ele for muito fininho, bem delicado, cuidado, porque às vezes uma borrifadinha só de água já é muito. Às vezes é melhor colocar uma gotinha de água na tampinha da sua tinta,
misturar isso e ir usando para deixar a tinta só um pouquinho mais líquida, caso ela não esteja bem líquida. E usar aí uma gotinha de soro. Tem gente que diz que o soro é bem melhor de usar do que a água. Eu não usei soro ainda nas minhas tintas, mas dizem que é melhor. Do que você tá colocando borrifadinhas de água, viu? Cada tecido tem sua característica. Eu sei que em sacaria funciona muito bem porque eu uso. Poupa a vida do meu pincel, a vida útil dele. Eu uso uma quantidade menor de tinta, porque a tinta ela corre melhor, ela espalha mais rápido e mais fácil em cima do tecido. E a tinta penetra melhor nas fibras também do meu tecido. Tem suas boas qualidades para pintar assim. As cores que eu estou usando, gente, para essa região aí, para essa parte que nós estamos pintando agora, nesse tecido levemente umedecido, são as mesmas cores do outro lado. O verde soft, o azul bebê, o cinza chumbo e vou colocar também uns toquezinhos do vinho. O pincel é o mesmo, número 14, de pelinhos cortados e lixados, porém mais alongados. E vou aí em movimento circular, fazendo a minha misturinha, que acaba sendo mais rápida e mais prática. As tintas se permitem misturar melhor quando o tecido está assim levemente umedecido. E como eu coloquei pouquinha água, eu sei que essa tinta vai secar e não vai borrar. Vai ficar igual quando a gente faz a pintura sem água. Quando você pinta só usando a sua tinta, se ela não tiver com algum probleminha, porque eu tenho tintas aqui em casa que estão virando água, né? Aí, quando a gente vai fazer assim um fundo, a gente já deve esperar que se a gente usar uma quantidade maior, ela vai borrar. Aconselho que use para fazer fundo. Eu gosto de usar quando elas estão assim para fazer fundo. Mas cuidado com a quantidade para ela não espalhar em cima do tecido. Para todo caso, a gente tem que lembrar que a nossa pintura vai ficar igual quando a gente pinta no tecido seco, como eu disse. Ela não vai borrar, ela não vai modificar. Caso você usou um pouco mais de água, ela pode borrar um pouquinho. Mas se você só deu 2, 3 borrifadinhas no seu tecido, principalmente numa sacaria, apenas vai facilitar mais o seu trabalho e não vai borrar. Olha só, gente, as misturas de tintas que fiz aí. Dessa vez eu coloquei um pouquinho mais escuro esse fundo, porque nós temos mais elementos, ou seja, quanto maior a quantidade de elementos para uma região, vai fechar mais o espaço e vai passar menos luz para aquela parte, né? Esse lado aí tem pouco desenho, pouca coisa, então a gente sabe que vai ter uma luminosidade maior. Agora, vamos pintar essa região aí de baixo usando esse outro borrifador e eu vou molhar bastante. Eu poderia, normalmente eu borrifo menos água, né? Eu não coloco tanta. Mas como eu vou pintar com vocês e às vezes vocês ficam se perguntando, nossa, será que eu coloquei pouca água, muita água? Será que tá bom? Como é? Então, eu vou colocar logo bastante água. Água que dê para molhar mesmo a minha mão, para você ver que só vai borrar bastante, mas que não importa o tipo de borrão que ficar aí, dá pra gente fazer uma boa pintura em cima disso. O que vai ficar aí será só um fundo pra gente colocar o nosso desenho, pra gente mostrar essas folhas e essa rosa que tá aí em cima, esse cabinho, a gente vai, tipo, colocar ela aí em cima desse fundo que vai ser formado depois que tudo isso secar. Pra já, eu vou fazendo normal. A tinta corre muito mais fácil do que quando está levemente umedecido. A tinta penetra bem mais do que nas outras situações. E a pintura fica bem mais rápida, porque você vai passando o seu pincel, a tinta já vai largando ali. Alguns cantinhos, se você pegar, assim, ó, tinta, uma boa quantidade de tinta no pincel e não tirar o excesso, ela vai grudar, principalmente se trata de uma sacaria, ela acaba prendendo uma quantidade de tinta,
E quando essa maior quantidade de tinta se gruda em um lugar, vocês vão ver o resultado que acontece depois de sair seco. Ou seja, os lugares que levarem menos tinta, a tinta vai fluir melhor, vai se espalhar melhor, vai deixar uma mancha mais bonita. O lugar que ficar um excesso de tinta, ele vai deixar aquele excesso para aquele lugar e vai ficar uma mancha que talvez você não goste muito. Não quer dizer que ficará ruim a sua pintura, que ficará ruim o fundo que você vai fazer para essa pintura. Molhei bastante meu tecido, espalhei por esse primeiro momento esse verde soft. Olha só, uma boa quantidade. Agora, eu vou pegar esse azul bebê e vou começar a espalhar ele por algumas regiões, do mesmo jeito. Se quando você for fazendo a sua pintura, você perceber que o tecido, que a água evaporou, o tecido já está um tanto mais seco, o pincel já está prendendo mais, você pode dar mais uma borrifadinha de água aí, viu? Fica melhor até você dar mais uma borrifadinha do que você sair forçando o seu pincel para colocar essa sombra. Se acaso você estiver pintando assim bem molhado, como eu estou fazendo. Se você colocar um pouco menos, não tiver de tipo espremer o tecido, que tá basicamente assim. Eu coloquei bastante água mesmo por essa região. Então, você continua a sua pintura, mesmo o pincel prendendo um pouquinho. A gente sente que o pincel prende um pouquinho no tecido. E quando o tecido tá bem úmido, o pincel simplesmente escorrega em cima do tecido. Ele corre bem, muita facilidade. Tem um porém também. Eu estou pintando um tecido inteiro. Tem esse biquinho aí de divisória, mas ele não vai segurar essa água, né? Vocês sabem bem disso. Então, o que vai acontecer? Eu mostrei para vocês o resultado que ficaria sem água, o resultado que ficaria com pouca água, mas essa água que eu vou colocar agora, quando secar, ela vai passar para essas outras regiões e vai acabar manchando um pouquinho essas outras regiões, tá? Então, você vai observar que terá um resultado diferente também dos outros lados. Só lembre-se que se você estivesse usando pouca água no seu tecido, como foi na segunda, desse lado direito, né? A segunda parte que pintamos, ele ficaria do jeito que eu mostrei para vocês. E o primeiro lugar que não usamos água nenhuma também iria secar e ficar do mesmo jeito. Se vai modificar, não é porque secou. A gente deu um tempinho e secou, mas porque a água que eu coloquei para esse centro vai passar um pouquinho para cima deles. Quando tiver isso sequinho, eu vou mostrar direitinho para vocês o que aconteceu. Olha só, gente, esse cinza chumbo, eu vou espalhando ele bem aí em cima, dando preferência a deixar mais escuro, a região assim, mais central do desenho, a região de menos luz, de maior profundidade. Aí você deve se perguntar, ué, mas isso vai secar? Isso vai modificar, porque tá muito molhado esse tecido? Que importância tem onde escurecer e onde deixar mais claro? Tem importância porque as regiões que eu deixar mais escura, quando secar, embora ela clareie um pouco, mas ela permanecerá um tanto mais escura. Eu pinto o tecido molhado ou seco do mesmo jeito. Eu tenho em minha mente de pintar ele como se ele tivesse seco. Eu sei que eu vou pegar menos tinta, que o meu pincel vai deslizar melhor, mas eu pinto do mesmo jeito, embora sabendo que depois ele modifique um pouquinho, mas não tem importância que ele modifique. Os lugares que eu ia colocar sombra, eu coloco, os lugares que eu ia pintar folha, eu pinto, depois ele se mistura, mas eu não saio atropelando a minha pintura. Eu vou respeitando os riscos, o espaço de cada coisa. Não tire o seu tecido, deixe ele aí na sua taubinha para ele secar, de preferência de um dia para o outro. Se você tiver muita pressa, você espera para você ver que o tecido já está bem sequinho, que você põe a mão, que você sinta que está seco.
mas não acelere a secagem desse tecido, usando um ventilador, colocando no sol. Não faça isso. Deixe ele secar no seu tempo, para que ele crie as manchinhas que ele queira criar. Por exemplo, eu pinto isso aí de manhã, aí à tarde já esteja seco, eu coloque a mão e perceba que já está seco, eu posso continuar a minha pintura, mas eu não vou levantar essa talpa, deixar ela numa situação, ou numa posição vertical. Eu vou deixar ela no cantinho onde eu estava pintando, na posição horizontal. Eu não vou colocar ela de frente a uma janela que esteja ventando, ou ligar um ventilador em cima dela, colocar no sol, não vou. Eu vou deixar que o processo aconteça naturalmente. Olha só, tô espalhando aí o vinho. Eu fiz uso para essa região dos mesmos tons. Se você acha complicado sair manchando assim com muitas cores, então você pode estar pegando aí apenas 2 tons, como por exemplo o sépia e o branco, e fazendo esse fundo, para deixar ele se fundir depois, tá? Ou um terra queimada com um outro tom mais clarinho, um amarelo bebê, um branco, um salmão bebê, enfim, a cor que você gostar. Você pode estar fazendo um fundo de apenas 2 cores. Para eu fazer agora essas folhinhas, porque eu vou deixando tudo pronto, diferente dos outros lugares. Eu estou usando, olha gente, o cinza ônix e o verde kiwi. Não vou limpando o pincel, vou fazendo separação. Veja que eu tô colocando a parte de luz e a parte de sombra das minhas folhinhas. Não precisa levar muita tinta. Eu sei que quando a gente pega o pincelzinho e coloca em cima do tecido, na hora que a gente coloca, ali vai se prender uma quantidade maior de tinta. E você vai perceber isso depois que secar. Mas não precisa levar muita tinta, porque você puxando, só em você sair puxando, estendendo essa tinta, ela vai se permitir correr bem em cima do tecido, deixar bem marcadinho. E pinte todo o seu desenho, porque você vai precisar que todas essas cores venham a se fundir, elas venham a espalhar sobre o fundo também, sobre as cores que nós colocamos para o fundo. E dê uma mistura de tinta, tonalidades diferentes. A gente vai ter uma riqueza maior de cores. Também é opcional. Você poderia estar pintando só a parte do fundo, deixar ela se mesclar aí à vontade e depois você voltar e pintar tudo isso aí em cima. Quando eu faço a minha pintura, assim com o tecido todo molhado, bem molhado, eu gosto de pintar um todo, para que todas as cores venham a se fundir. Aí, depois eu venho só reforçando, colocando um pouquinho mais de profundidade para algumas partes, colocando um pouco mais de luz, fazendo a pintura mesmo, os elementos que eu coloquei ali, se sobressaírem em cima de todas aquelas manchinhas. Eu vou mesclando aí esses tons. Depois, você pode fazer uso da mesma cor para fazer o acabamento, né, das suas folhas, para fazer elas aparecerem melhor, ou você pode acrescentar mais tons ou até usar uma cor diferente. Aí, vai ficando as minhas folhinhas, uma pintura assim bem mais rápida do que no normal, em um tecido seco, principalmente. Vou puxar os cabinhos, esses se espalham mais ainda, porque eles são mais fininhos, eles acabam espalhando mais. Logo, o meu tecido já vai começar a mostrar borrões. Antes mesmo de terminar a pintura, a gente já vai ver que os tons já estão se fundindo. E outra coisa, presta atenção se não tá secando, se não tá ficando muito seco aí o seu tecido, porque a gente borrifa a água e ela vai evaporando, a gente vai pintando, ela vai evaporando, não é isso? Se tiver ficando sequinho, você começa a perceber
que na hora de você puxar o pincel em cima do seu desenho, ele parece que começa a prender mais. Você parece que ganha uma dificuldade maior em deslizar esse pincel aí por cima. Então, dá uma borrifadinha a mais, tá bom? Se você sentir essa necessidade. Eu tô espalhando por aí esse rosa bebê, nas regiões que eu quero maior luminosidade. As cores que eu vou colocando aqui são muito opcionais, você pode estar usando os tons que você gostar na sua casa. Poderia estar colocando, por exemplo, aí um salmão bebê no lugar do rosa. Eu tô com um pincelzinho pequenininho aqui fazendo esse trabalho, mas porque nessa rosa tem algumas regiões bem pequenininhas, né, que eu tô pintando, e outras partes maiores. Não tô trocando o pincel, mas você pode estar trocando o pincel para pintar essa região maior. Agora, eu vou pegar o rosa escuro e vou terminar de pintar a minha rosinha. Você vai emendando esses dois tons de rosa, vai pintando com aquela ideia de que teu tecido não tá molhado, de que você precisa fazer a mesma pintura que você faria numa pintura normal, numa pintura no tecido seco. Você vai notar suas diferenças, mas você precisa fazer todo o trabalhinho como se não tivesse molhado o tecido. Fazer as misturas de tintas, colocar as tintas no lugar certinho. E olha só, que eu vou fazendo do jeito que normalmente a gente faz. Vai pintando, fazendo as misturas, respeitando os lugares de maior sombra, deixando essa parte aí de maior luminosidade. Eu sei que tem parte que vai se emendar tudo, porque eu não vou detalhar tudo agora. Bom, gente, esse risco tem um vídeo até que eu mostrei quando estava fazendo ele, quando estava criando ele. Ele também está disponível aí para quem quiser, nas fotos do meu Facebook, Instagram, eu vou deixando. Quem quiser passar lá, pegar, vou deixar o link deles abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, vou enchendo isso aí. Observe que essas partes mais centrais a gente vai colocando só o rosa escuro. Eu não tenho mesclado com outros tons. A gente pode perceber que as cores já estão se fundindo, está espalhando sobre o tecido. Vai ficando mais suave, vai ficando um tanto manchadinho. Se nessa hora você quiser pegar um pincel e dar uma espalhada melhor em movimento circular, você também pode, por aí por cima, um pincel maior, um pincel número 18, os pelinhos inteiros, algo assim mais rápido. Ou você pode deixar ele naturalmente fazer seu trabalho, secar como queira ficar. Essa região que eu coloquei o rosa bebê, ele já espalhou, ele já se grudou bem ao tecido. Você pode estar usando um pincelzinho aí maior, eu tô usando o número 8, mas você pode estar usando aí um 10, um 12, um 14 para estar enchendo isso aí. Só cuidado para não ir além do seu desenho. Embora a gente sabe que vai se espalhar, vai além do desenho, mas limite-se a pintar o desenho mesmo, só o contorno aí do seu desenho direitinho, depois que a tinta faça o seu trabalho. Olha só as regiões que eu coloquei rosa bebê, todo o restante o rosa escuro. Vou passar um pouquinho aí de vermelho carmim. Esse vermelho carmim, eu vou colocando ele nas regiões de sombra, de maior profundidade. Você pode colocar ou não, pode colocar um vinho também, não tem muita importância do tom que você vai colocar, se mais claro, se mais escuro.
você não precisa levar muita tinta, tá? Pouquinha tinta já vai fazer um bom trabalho. Ele espalha com boa facilidade. A gente vai colocando, vai aparecendo sim uma profundidade, mas isso aí vai sumindo. Bom, pessoal, olha só a nossa pintura, né? O fundo que eu fiz, ele tá completamente seco, bem sequinho. Isso de um dia para o outro, já fez todo o seu trabalho, já borrou tudo aí que tinha para borrar. Olha só, a água passou para esse lado, como eu disse a vocês, coloquei bastante água. A gente percebe aqui em cima, tá vendo? Borrou toda essa parte, tem cantinho que ficou assim, tem cantinhos que borrou bastante. A flor que eu coloquei as cores só para ela, foi embora, olha os tons, deixou bem manchadinho. Como eu disse a vocês, esse tecido, ele é bem grosseirinho. Ele acaba segurando porções maiores de tinta. Nos lugares onde segurou maior quantidade de tinta, ó, fica assim, manchadinho também. Aqui, ó, a folhinha, tá vendo? Esse lado a água também passou, misturou mais aqui. E esse é o nosso resultado final para essa sombra feito seco, levemente umedecido e muito umedecido. Claro que se você tivesse pintado o tecido, um tecido com tudo sequinho, só a tinta, sem líquido nenhum, sem água, sem nenhum diluente que você tenha na sua casa, teria ficado com aquela aparência inicial que a gente viu no vídeo. Esse daqui também não tinha mudado, tinha ficado com aquela aparência inicial. Agora, esse daqui realmente teria acontecido isso aqui. Tá perdido a minha pintura? Não. Logo mais eu vou fazer essa pintura, vou deixar aí o link dela no canal para quem quiser assistir. Mas para todo caso, o nosso objetivo era ver como eu trabalho molhando o tecido. O restante da pintura aqui eu vou fazer seca ou colocando apenas uma ou duas gotinhas de água na tinta, caso ela esteja um tanto endurecida. E vou só detalhar, eu vou só fazer as coisas aparecerem melhor. Por exemplo, eu vou colocar um pouco de luz, de sombra para essa rosa, para ela surgir, e as folhas, enfim. Agora, a pintura aqui, eu vou fazer como a gente costuma fazer mesmo. Pintar pintando. Essa não. Essa aqui a pintura fica diferente. Bom, gente, beijos, até mais. Espero que tenha tirado um pouquinho o medo das pessoas que têm uma certa insegurança em pintar com tecido molhado e usar água na sua pintura. Até mais com o próximo vídeo. Tchau!